Agora, o outro problema que a gente coloca é o problema de que eu tenho aqui uma função f de x e uma função g de x. Essas duas funções têm gráficos. E eu quero saber como é que eu encontro um ponto de coordenadas AB que vai ser a interseção, um ponto de interseção entre o gráfico da função f e o gráfico da função g. Esse é um problema que não sei se todo mundo já percebeu, né? Mas quem tiver mais antenado já deve ter percebido. Encontrar as interseções entre duas funções significa eu fazer f de x igual a g de x. Então, é uma equação do mesmo jeito, né? Então, observem só. Aqui a gente tem um exemplo de o que seria um problema desse tipo no caso de duas funções bem conhecidas aí que vocês se familiarizaram com as funções ainda no ensino médio, né? Pensar que uma função g de x igual a x2, uma outra função f de x igual a x, os gráficos dessas funções não tem dúvida, né? Vocês estão acostumados com eles. O gráfico da g de x igual a x2 é essa parábolazinha aqui, que toca o eixo de x no ponto 0, 0. É uma função, né, que tem uma única raiz, x igual a 0, né? Se vocês fossem calcular o delta para resolver pela fórmula das raízes de equações de segundo grau, vocês encontrariam delta igual a 0. Então, e a função f de x igual a x, é claro, é uma função do primeiro grau, né? Equação polinômio do primeiro grau, né? E a solução da f de x igual a 0, a raiz dessa função seria x igual a 0. Então, aqui os dois gráficos, e é bastante fácil a gente encontrar, a gente perceber, né, que existem duas interseções dos gráficos dessas duas funções. Tanto a reta quanto a parábola passam na origem, né, passam no 0, 0, e tanto a reta quanto a parábola passam no ponto 1, 1. Se x igual a 1, f de x igual a 1, né? E se x igual a 1, g de x, que é o x2, também igual a 1. Tá? Então, é claro que esses são os dois pontos de interseção. Pelo desenho aqui, fica claro, né, que são os dois únicos pontos de interseção, não tem mais nenhum. Então, nesse caso, no caso de eu ter lá a equação f de x igual a x2, f de x igual a g de x, né? X igual a x2, seria bem fácil a gente encontrar os dois valores de x que resolvem isso ali na conta, no braço, né? Mas a lógica do que a gente está querendo mostrar aqui é como fazer isso em geral. Tá? Então, para esse caso em particular, por meio de uma discussão aqui, a gente consegue compreender logo que tem essas duas interseções, quais são elas, por que só tem duas. Então, não tem nenhum problema quanto a isso. Aí eu coloco aqui um outro par de funções que seria um pouquinho mais enrolado a gente tratar esse par de funções. F de x igual a 1 menos exponencial de menos x2. G de x igual a exponencial de x sobre 10. Então, para achar, aí fazer uma conta e a gente resolver quais são os valores de x em que esses dois gráficos se interceptam. O que são os pontos de interseção entre esses dois gráficos? Bom, a conta não seria uma conta trivial, eu garanto para vocês. Aí a gente recorre à questão de traçar um gráfico, né? Traçar um gráfico, eu fui lá no Sage, tracei esse gráfico que mostra as duas funções. A função f de x igual a 1 menos exponencial de menos x2 é esse gráfico em azul, mas essa função aqui ela tende, na hora que ela sair, que a gente sair aqui do gráfico pelas beiradas, sair para a esquerda, para a direita, essa função vai se aproximar cada vez mais de 1. Isso aqui dá para vocês raciocinarem pela expressão, né? Quando o x cresce, ela fica grande, vira 3, depois vira 30, 100, 200, etc.
menos x2 fica um número negativo muito grande, exponencial de um número negativo muito grande aproxima de zero. Então, 1 menos uma coisa está aproximando de zero, está aproximando de 1. Então, para cá, aqui para... quando a função caminha nesta direção, o valor da função está aproximando cada vez mais de 1. E se a gente pensar que x ao quadrado, né, faz com que os números negativos ali, quando eu elevo ao quadrado, fica positivo, põe menos x2, aí fica negativo de novo. Então, do lado de cá vai acontecer a mesma coisa, do lado esquerdo acontece a mesma coisa. Essa função se aproxima de 1. Então, a gente pode ter uma certeza, olhando aqui para o que é a expressão dessa função, que não vai ter uma situação que essa curva vai escapar aí do que está previsível aí. Ela vai ficar cada vez mais perto da y, da f de x igual a 1. Já a outra função, que é 1/10 da exponencial de x, essa outra função, essa a gente sabe como é que ela se comporta. Essa é uma função elementar, né? A função exponencial, quando o x cresce, quando o x vai andando em direção a mais infinito, a função só cresce. Então, não vai acontecer nada de diferente dessa função, a não ser continuar crescendo, aqui para a direita aqui do gráfico. Já para a esquerda, a função só se aproxima cada vez mais de zero. Raciocinando um pouco aqui a respeito do que são essas duas funções, a gente consegue concluir que não vai ter mais interseções nos gráficos das funções aí para fora do que está sendo mostrado. Então, as interseções são essas três aqui que estão mostradas, né? Essa e essa. São 3 pontos de interseção entre os gráficos das duas funções. E a gente tem de achar as 3 interseções. Aí vocês poderiam pensar, né? Será que o Sage vai ter um outro comando agora, find intersection, alguma coisa assim, para encontrar interseções de funções? Quem tiver mais antenado vai ter percebido que não precisa. Aquele comando que a gente aprendeu serve para a gente encontrar as interseções, porque achar interseções de 2 gráficos é o mesmo que achar quando que f de x igual a g de x. Tá? E f de x igual a g de x é o mesmo que f de x menos g de x igual a zero. Então, a lógica do que a gente tem de fazer, a lógica de encontrar pontos de interseção de gráficos de funções, é o mesmo que achar raízes da função que é dada por f de x menos g de x. Isso é uma função, né, que eu posso colocar lá no comando findRoot, e as raízes dessa função correspondem aos pontos de interseção das duas funções, da f com a g. Então, está aqui. O que seria o conjunto de comandos aqui do SageMath? Primeiro comando, primeira linha, defino a função f. Segunda linha, defino a função g. Terceira linha, findRoot de quem? Eu estou mandando encontrar a raiz de f menos g. Okay? Então, a função cuja raiz a gente está procurando é a função f menos a g. Eu sei que vai ter uma raiz, essa primeira raiz aqui que aparece aqui no gráfico, que está mais à esquerda, né? Está claro, está na cara aqui que ela vai estar entre menos 1 e 0. Então, eu informo isso para o Sage. Eu vou procurar uma raiz para aquela função entre menos 1 e 0, no intervalo menos 1 até 0. Eu sei que tem 3 raízes. Então, eu tenho de usar 3 vezes esse comando findRoot. Então, a segunda raiz também da função f menos g, eu vou procurar a segunda raiz entre 0 e 1. Está claro aqui nesse... A segunda raiz está no intervalo entre 0 e 1. Está aqui no intervalo entre menos 0 e 1. E a terceira raiz,
essa terceira raiz que está aqui, dá para ver que ela está no intervalo entre 2 e 3, né? Então, eu chamo mais uma vez o comando findRoot com intervalo de 2 até 3. Aí eu vou encontrar os valores de x que produzem essas três raízes. Produz as três raízes da função f menos g. Para eu achar os pontos de interseção, para achar as coordenadas dos pontos, né, eu quero saber o x e o valor y, né, o valor da coordenada vertical, que são os pontos de interseção. Aí eu substituo, né? Aqui eu estou substituindo, então, a primeira raiz na função f, eu poderia substituir na segunda função, dá na mesma. Eu sei que dá na mesma, porque as duas funções devolvem o mesmo valor ali quando elas estão com gráficos interceptando, né? Então, achei aqui a coordenada y da primeira interseção, coordenada y da segunda interseção, substituo o segundo valor de x, coordenada y da terceira interseção, substituo o terceiro valor de x. Com isso, resolvido o problema de encontrar os 3 pontos de interseção dos dois gráficos, e o resultado está aqui. Pedindo para dar o print nos 3 pontos, e pedindo desse jeito, né, A1, B1, ele já coloca, inclusive, na forma de pares ordenados, né? Está aqui, o A1 do primeiro ponto é menos 0,28, está aqui, acho que está claro que é mais ou menos isso mesmo, né? O segundo está ali, aliás, o valor do y aqui do primeiro ponto vai ser algo em torno de entre 0,1 e 0,2, aliás, não, vai ser 0,07. Aí depois, o segundo ponto está lá no 0,4, o x e o y um pouquinho menor que 0,2, está ali 0,1495. O terceiro ponto vai ser 2, alguma coisa, 2,2974, e o valor de y, aqui a função azul já está aproximando de 1, então o y já é 0,9948, e nesse ponto, né, a verde cruza a função azul, então a verde também nesse ponto tem esse valor. Com isso, a gente viu como é que a gente encontra os pontos de interseção entre gráficos de duas funções.